pessoal. Muito obrigada pela paciência. Estamos devidamente compartilhados em nossos canais de comunicação e nossas redes também. E boa noite a todos e todas. Sejam muito bem-vindos à 23ª Live INAF. Hoje nós iremos discutir avanços e desafios da assistência farmacêutica das Secretarias Estaduais de Saúde. Hoje contamos com a participação de Dr. Roberto Eduardo Schneider, diretor de assistência farmacêutica da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde do Rio Grande do Sul. Bom, hoje, como sempre, contamos com a moderação de professor Lindenberg Assunção Costa, professor e pesquisador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal da Bahia. Sejam muito bem-vindos, meu nome é Victoria Libório e estarei acompanhando vocês esta noite. Boa noite, professor. Mute, professor, mute, professor. O senhor já esbarra no microfone e deixa mutado pra gente. É o álcool ali no fundo? Igualzinho daqui de casa. Bem, pessoal, boa noite a todos. Boa noite a Roberto. Mais uma vez agradecendo a presença aqui de uma secretaria estadual importante como a do Rio Grande do Sul, agradecendo a cada um de vocês que nos assiste agora pelo Facebook e agradecer a todos que estão aqui presentes no Zoom. Nós temos iniciado essas lives sempre às 19 horas e hoje a gente tem a segunda etapa de uma série de webinars, de lives que estamos fazendo para mostrar o que a assistência farmacêutica vem inovando em tempos de Covid. Evidentemente, Eduardo já esteve aqui, Roberto Schneider, melhor dizendo, esteve aqui, o homem que tem dois nomes, sempre a gente confunde como a gente deve chamar. Já esteve aqui conosco mostrando um trabalho muito importante de telefarmácia, né, de telecuidado, melhor dizendo, e hoje ele vai trazer o que a gestão da assistência farmacêutica vem inovando no Rio Grande do Sul. E nós temos conhecimento, Roberto, que tem várias mudanças, né, acontecendo desde o início dessa gestão no Rio Grande do Sul, na área de assistência farmacêutica, e isso nos alegra muito. E, evidentemente, a gente teve aqui na semana passada com Deise Pontarola, semana passada não, há umas 2 lives atrás, salvo engano, que trouxe também um trabalho excelente que vem sendo desenvolvido há muitos anos na Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, na área da assistência farmacêutica, que ela é uma das lideranças, assim como Lori Lembe, nossa querida Lori Lembe, que se ela nos escuta agora, quero cumprimentar as duas. Então, hoje a gente vai falar de coisa boa, evidentemente, a pauta da Covid já, né, falamos quase que cotidianamente, de manhã, de tarde, de noite, e hoje a gente traz, evidentemente, um ponto que é fundamental para o Instituto de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, que é a questão do acesso e a qualificação do acesso a medicamentos no Brasil, sobretudo no âmbito das secretarias estaduais de saúde. Então, muito obrigado pela presença e passo a palavra para você me dizer o que tem de novo, né? O que vocês vêm desenvolvendo, e a gente pode dividir aqui em 3 momentos, né? Você colocar, evidentemente, a primeira mudança, que é sempre a fundamental, que é formação de equipe, estruturação, né? E a mudança, principalmente, na organização da assistência farmacêutica num estado tão importante quanto o do Rio Grande do Sul. A vocês todos que nos assistem agora do Rio Grande do Sul, quero mandar um forte abraço, em especial à equipe do Dr. Roberto Schneider, né? A Simone Amaral, que é nossa conhecida, um forte abraço para ela, em nome dela, de todos os farmacêuticos que ali estão. A Marzu Quedes, que é o nosso representante do INAF lá no Rio Grande do Sul, né? Sempre fiel e sempre trabalhando aqui juntos. Também, meu muito obrigado. Com a palavra, você, Roberto. Boa noite, professor. Boa noite às demais pessoas que temos a oportunidade justamente de fazer uma conversa, um compartilhamento de informações, verificar os desafios, os avanços que nós temos realizado aqui na Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul. E é, mais uma vez, uma grande satisfação, professor, estar
junto com o senhor, discutindo, debatendo e vendo as possibilidades de ampliação e de qualificação da assistência farmacêutica no SUS. Isso, nós tivemos muitas ações, e um dos primeiros tópicos que foi justamente que o senhor levantou e que é muito importante é justamente a reestruturação da assistência farmacêutica na própria Secretaria de Estado da Saúde. Isso iniciou-se justamente com essa nova gestão a partir de 2019, no qual a assistência farmacêutica ela possuía no organograma um conjunto de coordenação como uma assessoria vinculada ao gabinete, e a partir dessa gestão ela ganha um status de departamento. Ou seja, a assistência farmacêutica ela está diretamente vinculada à secretária de Estado da Saúde, e isso só tenho a parabenizar e agradecer muito à secretária de Estado da Saúde, Narita Bergman, por propiciar essas ações e por verificar justamente o papel estratégico da assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde. E com esse reconhecimento e essa oportunidade que foi dada, nós conseguimos pensar e reestruturar um conjunto de ações. E isso vinculado muito, logicamente, a toda a equipe que já estava na Secretaria de Estado da Saúde, a novas vindas, e a gente consegue realmente pensar e trabalhar de uma forma mais ampla. Nesse sentido, nós ainda estamos numa fase de transição entre a coordenação para o departamento, mas nós temos algumas mudanças muito importantes que foram feitas e que ainda estão em processo. Então, eu, quanto diretor, tenho 5 coordenações e que, em muitos casos, elas são um pouco distintas das organizações estruturais e de competências de outras secretarias estaduais de saúde. Antes de você falar das coordenações, só para quem nos assiste entenda, nós temos o secretário de saúde e abaixo do secretário, no organograma da secretaria, temos os departamentos. É isso? Exato. E nos departamentos, as coordenações abaixo, subordinadas a esses departamentos. São quantos departamentos na Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul? Nessa nova conjuntura, são 7 departamentos. E a assistência farmacêutica é uma? É uma. Ela ganhou o status de departamento. Muito bem. E antes dessa mudança, era uma coordenação? Isso. Estava subordinada a? Ela estava subordinada ao gabinete da secretaria. Mas tinha status de coordenação. Isso faz com que muitas vezes nós não conseguimos ordenar e descentralizar as tomadas de decisão, porque eu tinha todos os outros gestores que eles ficavam como único ponto de gestão para tomar todas as decisões. A partir desse momento, nós descentralizamos e focamos em pessoas, em equipes específicas, com atribuições e competências específicas para trabalhar nas distintas ações que a gente precisa tomar na assistência farmacêutica como um todo. Outra coisa importante, assim, eu estou lhe fazendo as perguntas para a gente fazer um bate-bola, porque essa questão da organização é muito importante para que os farmacêuticos entendam, para que os gestores que nos assistem agora entendam, porque, na realidade, em que pese você está vinculado antigamente, né, numa coordenação diretamente ao secretário, provavelmente você não tinha cargos para distribuir e dar mais força administrativa aos subordinados, né? Então, você não tinha nenhum tipo de incentivo, porque, diga-se de passagem, há muita responsabilidade para essa área, para uma pessoa só assumir toda essa carga, né, de trabalho e de pressão que certamente existe nessas áreas. Então, em que pese estar ligado ao gabinete, não tinha força administrativa, ou seja, tinha status, mas não tinha privilégios. Privilégios que eu digo no bom sentido de ter cargos para que você capte pessoas tecnicamente capazes para você ocupar aquelas funções. Exato. Eu tinha uma estrutura muito horizontal. Então, eu tenho, em termos de servidores terceirizados, estagiários, uma estrutura hierárquica de cerca de 150 funcionários vinculados diretamente à coordenação. Então, fazer essa estrutura, esse gerenciamento de atividades, de ações,
Logicamente, dentro já tinha as formações de equipe, que é óbvio para otimizar o processo de trabalho. Mas a partir desse momento que é possível a criação de coordenações com grau de poder e decisão específicos, as ações elas são mais voltadas para cada coordenação, para a sua própria tomada de decisão, e o departamento, a direção, ela fica mais voltada para um olhar mais macro e para conseguir pensar em grandes políticas, grandes e transversais, para conseguir olhar a grande floresta e não apenas as arvorezinhas. Muito bem. Você falou aí, pontuou agora uma questão que é inovadora, né? Você comparou essa estrutura. O que é que ela tem de inovação, essas coordenações, comparadas às estruturas tradicionais que temos por aí de assistência farmacêutica? Esse é um processo que ele ainda está em transformação, até porque falta ainda a última coordenação, a última coordenadora, na verdade, que está ainda em processo de cedência. Mas, ao verificar a estrutura de muitas secretarias, o próprio processo de trabalho ele é dividido a partir dos distintos componentes da assistência farmacêutica. Então, eu tenho uma coordenação do básico, uma coordenação do estratégico, uma do especializado, outros judiciais, enfim. No entanto, verifica-se que algumas ações elas são muito correlatas entre elas. Se eu for para fazer distribuição e programação, independentemente aqui no estado do Rio Grande do Sul, de qual componente está, esses medicamentos precisam chegar no município. Não precisa ser a mesma equipe responsável por dar um suporte técnico também fazer a programação. Então, nesse processo, a gente está fazendo essa grande ruptura de divisão de atributos e de competências nesse momento. Esta parte, justamente, de divisão, ela ainda está em processo, mas a gente já está fazendo esses andamentos para a gente conseguir pensar e dar um maior suporte ao município. Porque quem for fazer contato com o município, tiver alguma dúvida, ela precisa saber como está o especializado, como está o básico, que suporte ela consegue dar na fitoterapia, no estratégico, pensando em apoio técnico, não apenas em apoio logístico. Porque apoio logístico, eu tenho uma outra equipe para pensar na logística como um todo. Olha só, é de fato inovador, porque para quem nos assiste agora, a organização da assistência farmacêutica sempre foi baseado no dinheiro, ou seja, no financiamento, né? O SUS como um todo. Se a gente observar toda a estrutura de organização, né, o organograma das secretarias não está baseado, né, na necessidade do cliente, né, da população, e sim nas caixinhas onde os dinheiros o financiamento vai estar. Então, eu, particularmente, acho que você fez algo... É lógico pensar assim, mas é muito difícil mudar essa estrutura, né, de caixinhas baseado num financiamento da assistência farmacêutica. Houve resistência com relação a isso? Pelos municípios, pelos clientes internos, tipo a equipe de 150 farmacêuticos entenderam a lógica dessa mudança? Eu tive o privilégio, eu estou te perguntando isso, que eu tive o privilégio de participar do seu planejamento. Sim. Naquele momento ali de qualificação da assistência farmacêutica ali, eu achei extremamente importante, né, essa ideia de mudar essa lógica de financiamento, e a gente conversou naquele momento, né, por coincidência, que o treinamento vinha convergir exatamente por uma lógica diferente da organização, que não é somente baseada no financiamento. Sim. Nós temos... Esse processo justamente é um processo mais, entre aspas, dramático, vamos dizer assim, porque eu tenho pessoas que são muito boas e são muito especialistas em programação e apoio técnico do componente básico. Especialistas em programação e apoio técnico do componente estratégico. Esse processo ainda vai ter que ser desvencilhado. Ele ainda não aconteceu porque justamente uma das coordenadoras que está por vir, ela ainda não chegou. Mas nós temos ainda o componente estratégico e do básico ainda unificado no apoio técnico,
mas do especializado e especial nós já fizemos essa maior ruptura. Então, já tenho pessoas específicas para pensar em apoio do especializado e dos programas de medicamentos especiais, que podemos falar posteriormente o que é isto, e uma equipe responsável pela aquisição e distribuição do elenco dos medicamentos. E houve muita resistência de mudança interna, os municípios ainda, ou isso está acontecendo e você ainda vai sentir o termômetro dessa mudança quando a coordenadora assumir? É isso? Isso. Nós estamos em algumas fases de evolução e de construção. Então, justamente, nós passamos, ano passado, fazendo esse processo de reestruturação interna no departamento, que ainda está acontecendo. Nesse ano, nós estamos focando, inclusive fizemos um diagnóstico de estrutura, processos, resultados e desafios nas regionais de saúde, que são fundamentais na logística e no apoio aos municípios, para, num segundo momento, nós focarmos de uma forma mais ampla nos municípios. Lógico, nós temos diferentes movimentos e atividades dependendo das ações. Por exemplo, eu já tenho ações mais específicas voltadas ao cuidado farmacêutico, mas o apoio técnico ainda está mais focado no processo anterior e de apoio muito mais voltado às regionais. Eu acho importante, muitas vezes, mencionar como foi feita essa divisão, quais são essas coordenações, para conseguir ver um pouco mais a lógica desse processo de divisão de processos de trabalho e de competência. Então, por favor, nos mostre quais são as coordenações que vocês têm hoje e o que muda com essa nova estrutura em termos de, digamos assim, de resultado, né, esperado. Sim, eu tenho hoje, e vem desse processo com a própria equipe, uma divisão que acontece pelos componentes, uma equipe de avaliadores, que são os peritos que fazem as avaliações técnicas dos medicamentos, componentes especializados, especiais, uma equipe que cuida de um sistema de informação, que aqui é o AMI, que é um sistema importante de gerenciamento da ciência farmacêutica e também de demandas judiciais, e uma equipe específica de programação de compra de medicamentos e o almoxarifado central, que é toda uma estrutura de equipe que faz toda a parte de recebimento, armazenamento e envio dos medicamentos nas regionais. Nessa nova estruturação, nós temos a parte fundamental, porque eu não faço a gestão da ciência farmacêutica sem fazer a gestão do medicamento, mas a gestão da ciência farmacêutica não é apenas a gestão do medicamento. Então, eu tenho uma coordenação de distribuição e programação, que é responsável por fazer todo o processo de atas de compra de demandas, de avaliar o monitoramento, conciliar o orçamento disponível com as necessidades que nós temos e fazer o próprio processo aquisitivo de empenho, contra empenho, enfim, todas as partes administrativas para fazer a aquisição de medicamentos. A outra coordenação é justamente a Central de Abastecimento Farmacêutico, que é justamente nosso almoxarifado central, que tem uma atividade muito complexa a ser realizada, como em qualquer outro almoxarifado do Estado, e faz um gerenciamento de um volume de quase R$1 bilhão ao ano, em termos de medicamentos que são gerenciados, considerando que vem também do Ministério da Saúde, mas é um processo de entrada e saída constante. E nós temos, justamente pensando após a compra e a distribuição, nós temos uma divisão de fomento à qualificação da assistência farmacêutica. Essa coordenação ela tem duas divisões, que temos a chefia de cooperação interfederativa, que é justamente essa equipe responsável por fazer o apoio às regionais, porque são as regionais que estão no território, são as regionais que conhecem a realidade de cada município, voltada justamente para a gente conseguir realmente dar um apoio aos municípios. Qual é o problema que um município X ou Y tem? É compra, é programação, é questão de capacitação? Quando for lá, eu posso pensar em verificar se eu tenho uma REMUME, qual é o processo técnico que necessita desse apoio? Qual é a parte de aquisição de informação? Então, uma equipe justamente pensando de uma forma interfederativa.
justamente, particularmente, dando apoio às regionais para os municípios e também pensando em articulações dentro da Secretaria Estadual de Saúde, porque cada vez mais nós precisamos sair da nossa caixinha da assistência farmacêutica e conversar com as outras áreas. Muito bem, eu acho assim, é um trabalho de formiguinha. Já houve a mudança no regimento interno da secretaria para acomodar essa proposição? Não, ele ainda está para ser publicado, por isso que ainda algumas ações ainda não aconteceram de uma forma mais Formal, né? Legal. Formal, mas de fato ela já existe, tanto que até os coordenadores já estão com as suas atribuições e fazendo esse processo de competências. Você mudou informalmente e está esperando só a formalização através de um decreto, o regimento não ser aprovado. É um comum, é bem interessante isso. A outra coisa que a gente pode colocar nesse bojo da organização... Lindenberg, deixa eu só falar mais duas coordenações que nós temos, que são umas grandes inovações, que é justamente uma coordenação específica de fomento ao cuidado farmacêutico, que daí nós podemos falar posteriormente, que teve o grande lançamento do telecuidado farmacêutico aqui no INAF, e uma coordenação específica de monitoramento e avaliação. Se eu não tenho uma equipe pensando em como monitorar, em como avaliar, a gente acaba afundando nas grandes demandas que nós temos no dia a dia. Qual é a diferença entre a coordenação de fomento à assistência farmacêutica e a de qualificação, foi o que você falou? Nós temos de fomenta a qualificação da assistência e fomenta... Não, essa é uma. E a outra? Fomenta a implementação do cuidado. Não, vamos lá. Temos a coordenação do almoxarifado, a coordenação de aquisição e programação, a coordenação de fomento à assistência farmacêutica, é isso? Fomenta a qualificação da assistência farmacêutica. A qualificação da assistência farmacêutica. Fomenta a implementação do cuidado farmacêutico. Fomenta a implementação do cuidado farmacêutico e monitoramento e avaliação. E avaliação, exato. Muito bem. Essa de cuidado farmacêutico, de fato, é digamos assim, a pérola de ouro, né? A pérola. Estou dizendo que pérola de ouro não existe. O que essa coordenação de fomento à qualificação vai fazer e o que é que a coordenação de implementação do cuidado, evidentemente o nome já está dizendo, mas assim, que tipo de ação você está trabalhando nesse exato momento? Nós temos de fomento à qualificação da assistência farmacêutica, nós temos ali duas equipes, duas divisões, uma que é justamente a parte dos avaliadores técnicos e a outra parte da cooperação interfederativa. Justamente essa é uma coordenação específica que ela faz muita interlocução com municípios no território e no âmbito da rede de atenção à saúde. Então, como principais itens, e daí isso está dentro de um projeto estratégico que nós temos aqui, vinculado diretamente a um plano estratégico de governo, mas uma das grandes ações é a elaboração da política estadual de assistência farmacêutica, e isso ele se dará num processo totalmente ascendente, começando nos municípios. Então, eu preciso pensar que eu tenho a nossa política nacional, ela é de 2004, já faz 16 anos, ela é um importante indutor da assistência farmacêutica no SUS, mas nós podemos adicionar as grandes novidades que nós tivemos nesse período e ajustar a realidade do território. Então, essa coordenação ela vai fazer esse grande papel de articulação e ela está junto com a direção, que daí, lembrando que eu sou o diretor e a Simone Amaral é a diretora adjunta, trabalha no processo da CFT, que foi um outro projeto que foi instituído aqui, ano passado, da Comissão de Farmácia Terapêutica, que também é um momento inovador, que eu acho que nós podemos falar nesse momento, e cuja uma das principais entregas é a REMI, que é a Relação Estadual de Medicamentos, pensando não só também nos medicamentos do Estado, mas também nos medicamentos da básica. Pensando, se eu falo na assistência, eu preciso qualificar bem o processo de seleção.
e pensando também na seleção, para depois pensar nas outras etapas e como eu aumento o acesso. Então, essa divisão ela é focada justamente nas ações da ciência farmacêutica clássica, vamos dizer assim, relacionada ao apoio. Muito bem, olha, o que você traz aqui, em que pese já existia em alguns lugares, mas a gente sabe que há um grande problema de manutenção das comissões de farmacoterapia, né? Primeiro porque é um trabalho voluntário. Se você não tem uma equipe que vá fazer a seleção e que tem algum incentivo, né? Geralmente, quem já tem suas atribuições para assumir mais uma, a gente vê que isso dentro de hospital há uma dificuldade muito grande. E aí eu lhe pergunto, como é que vocês, que incentivo e é uma pergunta muito mais pela experiência que eu tive aqui na Bahia, né? A comissão daqui foi instituída por resolução do secretário, portaria, né? A política fizemos com um decreto do governador. O decreto não acabou, evidentemente, porque é mais difícil acabar um decreto do que uma portaria. Mas a comissão de farmácia terapêutica daqui andou 8 anos, 6 anos, e depois desandou. Por quê? Porque existia pouco interesse dos profissionais de participar dessas comissões, porque tem que ter uma estrutura por trás que dê suporte à decisão, né? Para você ter uma ideia, a gente fez um trabalho de TCC agora no curso de avaliação de tecnologias aqui da UFBA, apoiado pelo Ministério da Saúde, que foi fazer uma análise de um case de sucesso de uma comissão de farmacoterapeuta. E uma das grandes, digamos assim, elementos de sucesso dessa comissão é exatamente o apoio material, o apoio de recursos humanos e o apoio, por exemplo, tem que fazer uma síntese da literatura, uma revisão sistemática rápida, você tem gente para fazer que não são os decisores, né? Que são os membros da comissão. Então, muitas das comissões não funcionam porque não tem uma estrutura parecida com a da Conitec, né? Que tem a comissão vai ali para avaliar o relatório que foi produzido por um grupo, uma subcomissão técnica que produz aquilo ali. E isso você sabe mais do que ninguém, né? Que você veio do Ministério também, é funcionário do Ministério, sabe que isso não é fácil você fazer. Tanto o material como a qualidade do recurso humano que vai fazer esse trabalho, né? Então, me fale como é que você está trabalhando essas duas questões que eu acho que são fundamentais para a gente, digamos assim, ter êxito numa empreitada dessa de criar uma comissão de farmacoterapêutica. Eu acredito que nós temos duas grandes sortes, por assim dizer, porque sim, realmente, primeiro desafio, construir uma comissão. Segundo, mantê-la. E isso é uma realidade em vários locais, principalmente também em muitos municípios. O Conselho Regional de Farmácia, que também fez vários levantamentos, que tem um grupo atuante também na saúde pública. E realmente, esse é um dos grandes desafios que nós temos. Da CFT estadual, eu acho que nós temos algumas grandes oportunidades. E primeiro é importante mencionar um pouco como que foi construída a CFT e como está a CFT nesse momento na Secretaria. A CFT, a Comissão de Farmácia Terapêutica, ela foi baseada muito na experiência da Conitec e também em bons relatos de experiência de CFTs e NATs e outras secretarias. Por exemplo, o próprio NATS de Mato Grosso do Sul, que é bem atuante e bem ativo na figura da Kelly e da equipe dela, logicamente. Nesse sentido, a CFT ela é também um órgão de recomendação, vinculado diretamente à Secretaria de Estado da Saúde, e ela é formada por duas grandes coordenações, do mesmo molde da Conitec. Então, nós temos um comitê técnico representativo, que é quem delibera e quem vota, e isso é importante visar justamente a construção e quem são as pessoas. Nós temos representantes de 6 departamentos
internos da Secretaria Estadual de Saúde e 7 representações externas. Então, nós temos representação do Conselho Regional de Medicina, de Farmácia, de Enfermagem, de Odontologia, de Nutrição, porque eu tenho as fórmulas e dietas nutricionais também aqui envolvidos, Conselho Estadual de Saúde e o COSEMS. E eles são muito atuantes, isso é um fator muito legal que realmente está propiciando esse processo de construção coletivo, porque eles são sensíveis à importância de ter esse processo de revisão. Então, nós temos realmente bons andamentos, boas discussões nesse momento. Sabemos que, logicamente, toda a CFT tem um processo de aprendizagem, então nós estamos indo em algumas etapas, nós estamos fazendo uma revisão hoje do componente especializado, de quais medicamentos que o Estado oferta, para partirmos assim numa grande revisão dos medicamentos especiais. Eu acho é importante pensar um pouco por que o especializado precisa ser revisto. Nós temos, no momento na Secretaria, foi padronizado todos os medicamentos do grupo 1B, do grupo 2, do especializado, com todas as suas concentrações. Isso foi, logicamente, uma boa ação para a gente conseguir ampliar o acesso a todas as concentrações, mas a própria normativa do componente especializado menciona-se que o gestor ele pode selecionar os distintos medicamentos do especializado desde que não haja prejuízo na linha de cuidado da doença. Ou seja, eu tenho hoje fluvastatina, eu tenho pravastatina, eu tenho mais outras 4 estatinas e algumas delas eu tenho 2 pacientes. Eu não consigo nem comprar o medicamento porque não tem interesse no distribuidor. Ou seja, o que poderia ser uma oportunidade, eu estou restringindo o acesso, ele não está nem conseguindo o medicamento. Então, estamos realmente, nesse momento, fazendo a revisão do especializado, para, em segundo momento, pensar no programa de medicamentos especiais. E ali, sim, eu vou ter um grande momento de aprendizagem baseado na TS, porque eu não vou revisar apenas o medicamento em si, mas a linha de cuidado da doença. E, para isso, como a assistência farmacêutica, ele é um projeto estratégico de governo, nós já estamos e já previmos recursos orçamentários para fazermos processos de consultoria e termos especialistas para trabalhar nesse processo de construção. Porque sabemos que fazer protocolo, fazer parecer é algo complexo, demorado e leva um tempo. E que a gente precisa ter essas pessoas para trabalhar conjuntamente. Evidentemente que eu não quero polemizar aqui, mas um assunto polêmico quando fala do Rio Grande do Sul, está aqui meu amigo Everton na plateia, e não me deixa mentir, é o processo de judicialização, né? Você sabe que muitas das drogas que foram judicializadas no passado hoje estão incorporadas, né? E você tem um processo agora que eu acho que merece um debate, e você tem tecnologias cada vez mais eficazes e mais caras, né? E o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma cultura de judicialização, né? O gaúcho gosta de meter o governo no pau, como diz o outro, com todo respeito, mas assim, ou provavelmente por ausência do Estado, ou provavelmente já por uma cultura estabelecida que é notadamente muito superior aos outros estados, e isso tem um processo histórico que eu não quero fazer análise de juízo de valor aqui. Mas o que vocês pretendem fazer, né, já que tem algumas tecnologias que são judicializadas, eu vou citar algumas que o Ministério incorporou nos últimos 10 anos, né? Palivizumab, que foi inclusive uma ação do Rio Grande do Sul, e outras drogas que tinham evidência nível A e que não eram incorporadas porque não existia um processo de avaliação dentro dos estados. Porque quando você monta uma estrutura dessa, a tendência é você olhar o que tem de judicializado que pode ser incorporado no sistema, né? E aquilo que não tem, você tem um juízo de valor que pode servir para a defesa, né? Digamos, não tem evidência, não é uma tecnologia boa, então, para que estar judicializando se a gente tem uma comissão aqui que ela é representativa
dentro do Sistema Único de Saúde, que você bem colocou aí, até o Conselho de Saúde está presente, né? Então, há uma possibilidade de exclusão de produto, que é uma coisa que eu venho falando, que para dar sustentabilidade, se você não tirar, não tem como você, né, em crise fiscal, de teto de gasto estabelecido e uma crise fiscal violenta dos estados, também há brecha orçamentária, na minha opinião, para você melhorar esse acesso e, quiçá, submeter isso a nível nacional. Se você faz uma avaliação aí, como foi feito pelo que você veio, que você colocou aí do Mato Grosso, Mato Grosso, de Kelly Nakata. Não, é Mato Grosso. Mato Grosso. Não cometa essa gafe aqui ao vivo. Eu era linchado lá, porque eu troquei, assim como você, Mato Grosso. Mato Grosso do Sul são duas pessoas maravilhosas que eu quero mandar um abraço aqui, a Natália e a nossa amiga Yara Anaí. Eu aprendi, levei um tempo para descobrir qual era um e outro. Mas eles fizeram um excelente trabalho, inclusive influenciaram, no bom sentido, o processo de avaliação, inclusive com proposição à Conitec, né, de incorporação, por exemplo, agora esse protocolo de DPOC-ASMA, ele está sendo atualizado também por um trabalho que foi realizado. Tem ideia de reduzir a judicialização olhando as tecnologias que são, de fato, inovadoras? A judicialização aqui no Rio Grande do Sul, como você bem mencionou, Lindenberg, eu não falei mais senhor, ela realmente é um fenômeno histórico do que nós temos aqui. Se nós visualizarmos todas as demandas judiciais, todos os pacientes que judicializaram medicamentos no estado até o momento, soma-se quase 1% da população. Eu tenho aqui 66 mil pacientes que fazem demanda judicial de medicamentos para mais de 5 mil medicamentos. Eu tenho 2 mil medicamentos que têm ação judicial para menos de 5 pessoas. Nem que eu tentasse, a gente tenta fazer o processo de aquisição, está deserto porque não gera nem interesse de alguns distribuidores em fazer essa compra. A gente gasta aqui no estado do Rio Grande do Sul 4 vezes mais com ação judicial para atender 4 vezes menos pacientes comparado ao medicamento especializado especial. Esse é um processo complexo. Se for ver em termos de custo, tem maior custo com oncologia, e oncologia pertence a uma política específica que a gente está pressionando muito sempre o Ministério, que a gente precisa voltar a discutir a oncologia, a forma de financiamento, a rede. Não há mais como ficar absorvendo e então, discutindo. Já vou fazer o primeiro convite a você aqui em público. A gente vai discutir isso no FAF. Os modelos de oncologia e que modelo como a gente pode melhorar esse modelo que tem aí. Né? Porque não dá mais, né, para incorporar e não pagar a conta. Né? Exato. Não dá mais para deixar de fora coisas que levaram 10 anos para ser incorporado, né? E nós precisamos pensar muito quando eu falo em oncologia, autocomplexidade, ou própria oftalmologia, vídeos, medicamentos para retinopatia diabética, que a assistência farmacêutica ela precisa ser inserida melhor, não que não seja, mas no meu processo de regulação de admissões. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu tenho muitos municípios, mais a metade são de gestão plena da média alta complexidade. O que significa? Ele é responsável por fazer todo o gerenciamento e pela regulação dos pacientes. Não adianta eu apenas mandar um medicamento para um município tal porque o paciente reside ali, se a regulação feita na minha região, ele não vai para aquele estabelecimento, ele vai para outro. A gente precisa discutir isso numa grande rede. A gente precisa organizar a rede para garantir o acesso. E aí eu entro com você e digo assim, o sistema tem que focar o doente, né? Ou seja, tem que atender a necessidade do doente, assim, não é ir atrás do doente, não ir atrás só do local, né? Ou seja, e pensar conjuntamente com a regulação. Se a regulação vai mandar amanhã esse medicamento, o paciente daqui
de Viamão para Porto Alegre ou para Canoas, eu tenho que saber para onde ele vai ser atendido. Não adianta eu mandar o medicamento para Porto Alegre se a regulação vê que a fila de atendimento é de Canoas. Então, como fazer com que isso ande conjuntamente de uma forma integrada? É um grande desafio que a gente precisa discutir, quando eu falo ainda mais na média e alta complexidade, dito a própria oncologia. Já coloco o INAF à disposição, porque isso não vem da agora, Roberto. Sim. Você teve no Ministério, eu era gestor aqui no Estado, e uma das brigas que eu tinha com o Miguel era exatamente essa, né? E, evidentemente, ele não tinha culpa, porque o modelo que foi construído é muito difícil de ter inovações se a gente não criticar ele no sentido de aperfeiçoá-lo, né? Porque o mundo mudou. Então, é muito complexo você ter tratamentos, digamos assim, de alta inovação. Tem muitos medicamentos que não têm inovação nenhuma, zero. Esses a gente tira, né? Mas tem muitos que têm, né? E você tem, até para aqueles que já estão incorporados, uma diferença de equidade gigantesca para a mesma linha de tratamento. Então, é evidente que a gente precisa melhorar, e eu concordo com você. Agora, vamos mudar um pouco a prosa, como diz o outro, e vamos para o que a gente veio se propor aqui a falar, que é de coisa boa, e falar exatamente das inovações na assistência farmacêutica que você vem desenvolvendo, né? Então, falamos aí da Comissão de Farmácia Terapêutica, e tinha outro componente que você ia mencionar, né, além da Comissão de Farmácia Terapêutica. Eu acho que vale a pena só mencionar o final da REME, da Relação Estadual, que é a primeira entrega da comissão. Então, a primeira entrega é fazer essa grande revisão, então, do que eu tenho, que eu permaneço dos medicamentos com componente especializado, rever toda a linha de cuidado dos medicamentos especiais, que aqui são 102 medicamentos e terapias nutricionais. Tanto o Estado do Rio Grande do Sul é um dos pioneiros em fornecimento de uma variedade tão grande de dietas e fórmulas nutricionais. E a REME ela vai basear muito nessa revisão, mas também auxiliar os municípios na definição do elenco do componente básico. Eu tenho 2/3 dos municípios no estado que tem menos de 10 mil habitantes. Eu não tenho, muitas vezes, estrutura e capacidade para selecionar dos 340 medicamentos da Rename da básica o que ele precisa adquirir. Então, por que nós não podemos pensar em alguns elencos de recomendação baseado na situação epidemiológica de cada região do estado? Então, esse é o momento que a CFT também vai se debruçar aí muito ainda mais com os municípios. E você acha que tem muita mudança? Eu vou lhe dar uma experiência baiana, né? Aqui são 417 municípios, e a gente, quando eu entrei aqui, tinha uma regra, né? Uma normativa que era obrigado os municípios a ter uma comissão farmacoterapêutica. Não era cumprida, evidentemente, né? E depois, pela experiência de 8 anos na gestão, a gente foi observando que havia quase nenhuma variação em termos de perfil epidemiológico. Eu estou te dando essa informação até para você analisar, né, como você diz, a floresta, para não atacar de forma, digamos assim, muito abrangente, sem ter uma ideia da variabilidade que existe, né? E qual foi o problema que a gente identificou aqui? Identificamos que o grande problema era na capacidade de aquisição, né? Não sei como é aí, mas aqui os municípios tinham muita dificuldade de conseguir. Se você está reclamando de pregão deserto, nos municípios nessa época tinha muita dificuldade, especificamente alguns grupos farmacológicos. Aí eu vou lhe dar um exemplo clássico, né, que eu não sei como é aí, mas que a gente tinha uma dificuldade gigantesca, que era resolver o problema da saúde mental para medicamento, para a atenção básica. Eu tinha faltas constantes, porque eram os municípios que adquiriam. E nessa primeira proposição que nós fizemos aqui, nós dividimos o elenco
né? Fizemos a REME que você está dizendo, e dividimos o financiamento, porque eu achei que os indicadores mais sensíveis que nós tínhamos aqui é que eu vivia recebendo ligações todos os dias de psiquiatra que não tinha um medicamento tal, na regional tal, e o doente surtava e ele não tinha para onde ir, porque o médico, né, os CAPs nessa época era muito incipiente ainda, e eu não tinha como controlar o doente. Então, o que nós fizemos aqui? Juntamos todos os medicamentos da atenção básica em saúde mental e isso ficou única e exclusivamente na responsabilidade do Estado, né? De como fosse um A, um B, e isso funcionou muito bem, porque acabamos literalmente a falta desses produtos. Porque o que a gente observou, que eu quero lhe chamar a atenção? Nós observamos que fizemos um processo de seleção perfeito, participativo, construído de forma ascendente, como você está colocando aí, e apenas chegava e os municípios não conseguiam adquirir, né? Então, essa análise do perfil epidemiológico, você considere também o perfil que é conhecido por todos nós de oferta e demanda, né? Sim, exato. Isso é eu tenho aqui, eu tenho 30 regiões de saúde e elas são divididas em 7 macro-regiões. E no processo do planejamento regional integrado, que visa subsidiar o Plano Estadual de Saúde e as outras ações, já foi possível verificar algumas mudanças, principalmente na incidência de doenças cardiovasculares. Por exemplo, eu tenho regiões de procedência italiana e alemã, que tem um consumo de carboidrato maior do que de uma ascendência espanhola. Não que esse seja cultural, mas eu tenho um estilo de vida um pouco diferente. Então, isso tem, mas eu acho um ponto também importante é o porte populacional dos municípios. Será que um município de 2.000 habitantes deve ofertar todos os antihipertensivos, todas as concentrações do que um município de 100.000? É algo para ser debatido e a CFT vai justamente trabalhar nesse sentido e sabendo dessa grande complexidade, Lindenberg. Bom que nesse processo que, enquanto o senhor estava como gestor, já pôde trabalhar no processo de seleção e das dificuldades posteriores. Aqui nós estamos pensando nesse momento em conseguir qualificar esse processo de seleção de uma forma com que todos os atores estejam discutindo conjuntamente. Veja bem, estamos conversando aqui com o Roberto Schneider, um papo super agradável. Você que nos assiste agora, que entrou agora no canal nosso aqui do Facebook, estamos ao vivo agora com o Roberto Schneider, ele é farmacêutico, ele é diretor da assistência farmacêutica do Estado do Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul. Temos algumas perguntas aqui. Eu queria, Roberto, agora entrar no filé mignon, digamos assim, da sua gestão, né? Que é exatamente essa questão do cuidado farmacêutico, né? Dessa coordenação que você criou e qual é a função, qual é a, digamos assim, o que tem de novo nisso aí? Porque cuidado farmacêutico é um nome, né, que vem, essa prática vem crescendo no Brasil em todos os segmentos da nossa profissão, né? Na farmácia comunitária, na farmácia comercial e no setor público. Isso vem sendo uma política instituída por vários organismos no SUS, o Ministério da Saúde, o CONAS, a parceria do Ministério com o PROAD e o CONAS. Então, a gente tem vários projetos, e aí eu queria aqui cumprimentar, né, aos servidores do Ministério da Saúde, a doutora Sandra Barros, que é a diretora atual do Ministério da Saúde, que vem coordenando um excelente trabalho nessa área especificamente, e que eu tive o privilégio aí de assessorá-la na construção desse projeto, né? Então, o que tem de novo e quais são os desafios que vocês têm com relação ao cuidado farmacêutico? Gostaria também de dar um alô para a Sandra Barros. Ela é uma ótima profissional, ela realmente está reestruturando com todas as ações do Departamento da Ciência Farmacêutica, juntamente com a equipe dela.
e realmente elas estão fazendo um ótimo trabalho das ações do Ministério da Saúde. Em relação ao cuidado farmacêutico, sim, nós precisamos discutir também o cuidado e pensar em estratégias de sua implementação no Estado. E para isso, nada mais sensato de que termos uma equipe que trabalhe especificamente nisso. E para isso, nós temos várias ações que também está dentro de um grande planejamento de aprimoramento da assistência farmacêutica, que é um projeto de governo, que é fomentado justo em aumentar a qualificação do acesso, fomentar a implementação do cuidado e qualificar os instrumentos de gestão. O processo de instrução do cuidado farmacêutico, nesse ano, ele foi muito voltado em duas grandes ações. Primeiramente, verificar e fazer um diagnóstico do cuidado farmacêutico no Estado. Então, nós fizemos todo um processo com as regionais e já enviamos questionário para os municípios. Então, nós tivemos mais de 300 respostas do status, da experiência e de expertise no cuidado farmacêutico, porque nós temos vários métodos e várias formas de fazer as atividades clínicas. E isso, todo mundo que trabalha já sabe as distintas formas que se tem. Algumas abordam de uma forma, outras abordam de uma forma mais direta, mais focada na farmacoterapia, outras de forma mais ampla. A gente entende que esse é um processo ainda em construção, que a gente precisa verificar qual é o melhor modelo a ser construído e depende muito da necessidade também do paciente, do indivíduo, acoplado às condições que o serviço de saúde tem. Uhum. Com a pandemia, nós tivemos que fazer algumas readaptações e, tendo em vista o distanciamento, fizemos a implementação do telecuidado farmacêutico. Ele foi projetado todo justamente em fases e visa justamente de uma forma complementar ao cuidado presencial, promover de uma forma ativa com que a Secretaria de Estado da Saúde faça contato com os indivíduos. Nesse primeiro momento, nós vamos abordar pacientes com asma e DPOC, que é justamente uma das populações vulneráveis devido à Covid e que muitas vezes tem sintomatologias similares, principalmente quando a asma não está controlada. E fizemos, nesse momento, o piloto na farmácia de Porto Alegre. Justamente porque precisamos pensar nos instrumentos, fazer o processo de cuidado e validar os instrumentos. Porque eu tenho instrumentos de avaliação de controle da doença e de adesão que são feitos de forma presencial e precisamos fazer adaptações e validações no tele. Já validamos os instrumentos, em breve será publicado, justamente para que todos tenham acesso e compartilhem justamente esses formulários, porque é um sistema público e a gente precisa compartilhar boas experiências. Mas é muito interessante justamente verificar alguns itens que já foi possível nesse primeiro atendimento. 60% das pessoas estão com asma mal ou não controlada. Isso diz muito, principalmente quando eu quero avaliar cuidado e novas tecnologias. Será que o que vale mais, pensando em termos de custo-oportunidade, incorporar um outro medicamento para asma não controlada devido a esses medicamentos, ou pensar em serviços que aumentem a adesão a esse indivíduo? Não que sejam excludentes, mas precisamos pensar e discutir melhor isso. E nós, né? O uso racional, né? Exatamente o que você diz. A tecnologia que está disponível, ela só pode ser efetiva se ela for bem utilizada. Em asma, os dispositivos são fundamentais e depende de um manejo correto do doente. Muito bom. Sim. E dá para ver que um dos principais itens foi a pouca adesão e o esquecimento de utilizar. Então, já estamos pensando em algumas estratégias, já estamos junto com várias universidades, pensando em formas de monitorar e avaliar esse programa. Porque como é algo novo, então nós estamos verificando realmente a questão da adesão, do controle da doença comparado ao cuidado junto, lembrando que sempre o telecuidado é uma forma complementar, ela não substitui o cuidado presencial. E estamos fazendo esses grandes motivos de avaliação. Além disso, já estamos no processo de fomento e de cursos para alguns municípios. Então, nós já temos 5 municípios que estamos implementando de como fazer o cuidado da asma
e pensamos em 3 grandes linhas de frente. Asma e DPOC, diabetes, pensando muito na atenção básica e no perfil epidemiológico do que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, e também pacientes com HIV. Então, nós estamos trabalhando muito nessas 3 frentes. Logicamente, tem muitas ações que são feitas sobre o uso racional de medicamentos, sobre como inserir o cuidado farmacêutico ao idoso em vários, pensando nas políticas do idoso. Por que não adicionar e pensar da importância do uso racional no paciente polimedicado? Então, são algumas ações, elas começaram mais efetivamente nesse ano e teremos bons resultados já publicados a partir do final do ano e ano que vem, pensando justamente de uma forma ampla e compartilhada com todo mundo. Muito bem, veja que interessante, né? As doenças que têm asma e DPOC foram doenças, digamos assim, asma, o Ministério implementou o primeiro protocolo em 2002, né? Eu acompanhei bem, houve um grande problema, o problema da idade é esse, viu? É que a gente lembra de coisas que foram excelentes iniciativas e tiveram muitas dificuldades, né? Não sei se você alcançou essa época, que asma e rinite eram um componente e eram recursos destinados exatamente para comprar. Só que se você não tem diagnóstico, você não tem tratamento, né? Então, um grande problema dessas doenças é que você tem poucos especialistas na área, né? Não dá para tratar essas doenças sem ter uma organização matricial e em rede, porque você não vai ter pneumologista em tudo que é lugar, né? Tenho excelentes amigos aqui pneumologistas, mas a capacidade deles individual de atender a população é infinitamente menor do que a demanda que vai aparecer, né? Então, é um grande problema que a gente teve, Roberto, é esse de você ter os especialistas aonde eles deveriam estar, né? E você sabe que a gente estudou muito essa área aqui, tanto eu quanto o professor Charles e o doutor Antônio Carlos Lemos, que foi presidente aqui foi um baiano que foi presidente da Sociedade de Pneumologia da Bahia e depois da Sociedade Brasileira de Pneumologia, né? E um dos programas que iniciamos aqui foi o Respira Bahia, que tinha esse apelo aí, né? E um dos grandes problemas é a utilização das tecnologias, especialmente dos devices, né? E você está trazendo elementos assim que são muito importantes de construir, e o que eu acho que mais inovador é que não é considerar somente o monitoramento de todos os doentes, porque isso é um pouco difícil de fazer pela capacidade instalada que a gente tem, tanto de recursos humanos como de acompanhamento, mas usar as tecnologias de informação para que você, digamos assim, priorize aqueles doentes que têm maior dificuldade de adesão e maior dificuldade de manejo dessas doenças, né? Exato. Muito bacana. Bom, como toda live, ela está já chegando ao final, eu queria fazer um comentário. Você tem mais alguma coisa para colocar sobre o cuidado farmacêutico? Sobre o cuidado, não, mas só de algumas questões, eu acho, de informação que são importantes. Então, nós fizemos também aqui o lançamento da solicitação digital de medicamentos. Uhum. Que o usuário não precise ir na farmácia apenas para levar medicamento, levar apenas os documentos do indivíduo para fazer o processo de avaliação. Uhum. Então, nós temos 75 medicamentos que o usuário pode fazer pela internet ou usando o celular. O processo todo vai diretamente para o avaliador. E caso tenha o deferimento, quando ele for na farmácia, ele leva a documentação. Então, estamos seguindo todo o processo normativo e facilitando a vida, pensando que na farmácia é para atender o indivíduo com o uso do medicamento e não apenas um processo burocrático. E algumas ações que a gente está fazendo muito de interoperabilidade entre os sistemas. Então, a gente está trabalhando agora dentro da nossa casa, fazendo com que os sistemas de gestão de estoque da assistência farmacêutica se conversem, do cuidado farmacêutico já está integrado, então todos os pacientes avaliados já no mesmo sistema que dispensa, você já verifica a adesão do indivíduo. E nesse momento também, e conversando muito
dentro da parte da receita digital, que no momento da pandemia possibilitou-se que os médicos utilizassem as receitas digitais. E aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma grande inovação do CREMERS e do CRF, de ter um sistema de prescrição digital, e nós conseguimos com isso fazer, além de aceitar esse sistema, fazer com que o próprio sistema nosso reconheça o sistema da prescrição e já faça o download dos próprios documentos. Eu acho que temos muito na assistência também para avançar nessa parte de informações. Tem mais coisas que vão vir, mas qualquer dúvida a gente está sempre à disposição. Só para finalizar aqui, e para eu entender a questão do cuidado farmacêutico, há você acredita que com a criação de uma coordenação, né, você estabeleça uma compreensão melhor dessa... Porque a grande dificuldade quando você coloca esses termos, né? E há uma falta de conhecimento do que é cuidado farmacêutico, né? E de que exatamente se trata esse cuidado. Isso vai ter um trabalho de, digamos assim, de divulgação, mas, sobretudo, de integração com a equipe de saúde, porque eu sou muito entusiasta do modelo multidisciplinar, né? Então, quais são as ações assim que vocês tiveram alguma resistência? Porque é sempre importante dizer das dificuldades e como a gente vai superá-las, né? Pelo contrário, Lindeberg, foram muito bem-vindas as ações do cuidado farmacêutico, tanto que, inclusive, a secretária de Estado da Saúde fala em todo momento, quando fala de medicamentos, não apenas ao acesso, mas ao cuidado. Então, isso é uma parte que mostra a importância que o gestor tem também em relação a isso. E o fato de criarmos essas ações e o cuidado farmacêutico já proporcionou com que várias áreas técnicas da própria secretaria já conversassem com nós pensando nas políticas e voltada ao uso dos medicamentos e ao cuidado. Então, já tivemos a própria inserção na política de doenças crônicas não transmissíveis, da política do idoso, interligando também um pouco o cuidado com as fitoterapias, é um processo que a gente ainda vai evoluir mais. Realmente foi muito bem-vindo. O que surge é muito cuidado, o que é o cuidado. Mas eu acho que no momento da aproximação, de verificação, o que nós estamos falando, isso tem sido muito bem aceito, não só entre os farmacêuticos, municípios, mas principalmente com quem trabalha com as outras políticas de saúde. Muito bem. Você tem quantas pessoas nessa equipe? Eu tenho oficialmente 2 servidores, 2, a Agnes e a Ana Paula Rigo, mas um conjunto de residentes e estagiários estão trabalhando muito, além da própria universidade. Então, já tenho parcerias com a URCS e a UXPA para a implementação desse projeto, além de algumas outras universidades que estão interessadas em participar. Bom, a gente tem algumas perguntas aqui que eu queria fazer rapidamente, que a plateia fez. Antes disso, eu queria cumprimentar meu amigo Felipe Santos, que é gestor do Estado da Secretaria da Gestão da Assistência Farmacêutica da Secretaria do Estado da Paraíba, e cumprimentar também minha amiga Gabriele Freitas, lá do Espírito Santo, que estão assistindo aqui. Certamente serão convidados aqui, assim como o Roberto, a mostrar as inovações da assistência farmacêutica nos seus respectivos estados. E, cumprimentando a ele, eu cumprimento a todos os gestores que aqui se encontram nessa plateia seleta. Bom, temos uma pergunta aqui para a gente finalizar a nossa live de hoje, que é uma pergunta para você, né? Com relação a 2 questões importantes. Comunicação com outras áreas da Secretaria Estadual de Saúde, notadamente como aquela responsável pela rede de cuidados. Sabemos que o acesso à tecnologia depende de dinâmica da rede de serviços. Eu não sei se foi uma pergunta ou um comentário. Qual o papel da SES do Rio Grande do Sul junto ao CONAS em relação às discussões sobre tecnologia e saúde no plenário da Conitec? Muito correia a pergunta. Bom, eu acho que tentando
trabalhar um pouco nesse assunto. O CONAS, ele tem várias câmaras técnicas. Então, tem câmara técnica da vigilância, de direito sanitário e da assistência farmacêutica também. E nisso tem, sob coordenação do CONAS, do Eber Dobbs Bernardi, que desempenha muito bem seu papel na coordenação. Então, nós temos representações das secretarias estaduais de saúde nas grandes discussões desta Câmara Técnica. E muitas questões, sim, após o processo de incorporação, como será feita essa pactuação? O medicamento vai ser especializado? Se for, é um A, um B, 2? Essas discussões acontecem no âmbito do CONAS, para posterior discussão com o Ministério, com o CONASEMPS, e se dá muito nessas ações institucionais, o que nós temos, e, logicamente, de rotinas do dia a dia, de monitoramento, de ações. Estamos, inclusive, nesse momento, discutindo junto em câmaras técnicas compostas, muitas vezes assistência farmacêutica e direito sanitário, em que envolve gestores de todo o país, ou também da atenção especializada e também da assistência farmacêutica, principalmente quando eu vejo medicamentos incorporados em outras políticas de saúde. Muito bem. A outra pergunta para a gente finalizar é: o senhor acredita, está vendo como não só sou eu, o senhor acredita que campanhas de prevenção podem inibir o aumento da demanda de medicamentos, principalmente o tratamento mais tardio no momento da doença, provocando judicialização? Ou seja, né, campanhas de prevenção têm impacto sobre demanda futura de medicamentos? Já temos várias evidências que campanhas de uso racional de medicamentos promovem justamente melhoria no uso. Isso tem estudos internacionais que mostram, inclusive, baixo nível de intoxicação por medicamentos registrados após algumas campanhas. Por isso, justamente, é importante nós termos sempre o dia do uso racional de medicamentos. No Rio Grande do Sul é uma semana de uso racional de medicamentos que tem sido trabalhado, e a gente está trabalhando juntamente com algumas ações, porque sim, campanhas pensando justamente qual é o público, quem são as pessoas, têm resultados importantes na redução do uso irracional e, logicamente, do uso adequado do medicamento. Não diria necessariamente da judicialização. A judicialização é um tema mais complexo e que envolve uma gama de entendimentos jurídicos, legais e técnicos nesse meio do processo. Muito bem. Chegamos ao final da nossa live. Eu queria agradecer aqui a Roberto a gentileza de estar numa sexta-feira à noite, mostrando o que tem de bom lá no Rio Grande do Sul, além do chimarrão e, evidentemente, daqueles chocolates maravilhosos e o café colonial da nossa belíssima Gramado e Canela, né? Além daqueles vinhos espetaculares, eu sou fã número 1. Quero agradecer, assim, do fundo do coração. E além de um fator importante, dos gaúchos. Eu prefiro as gaúchas, mas brincadeiras à parte, eu queria agradecer não só a você, a toda a equipe que nos assiste agora, a você que nos assiste no Facebook, aos gestores que estiveram aqui, a Luísa Namburete, você tem uma audiência internacional aqui, lá de Moçambique, que veio fazer mestrado aqui na Universidade Federal da Bahia e é sempre cativa aqui, farmacêutica, que fez um mestrado, por sinal, espetacular na área de farmacovigilância. E cumprimentando eles, Mazuquedes, todas as pessoas que eu reconheço aqui agora, né, que estão assistindo até esse momento, e agradeço a todos vocês, né? Tem uma participação vigorosa, aqui temos Silvester, e temos também pessoas da indústria farmacêutica que estão certamente aprendendo e se deliciando com essa aula de gestão pública que o nosso amigo Roberto Schneider está dando aqui. Parabéns, Roberto, pelo seu trabalho. Eu fico muito feliz, porque eu sou farmacêutico, como eu digo sempre, de raça, né? Então, quando a gente vê a assistência farmacêutica crescendo e se fortalecendo, a gente quer mostrar esse papel. E essa live de hoje, assim como as próximas lives
que a gente vai agendar, evidentemente, não só nesse tema, vamos mostrar o que tem de bom da assistência farmacêutica pelo Brasil, em que pese a Covid, em que pese a pandemia, em que pese milhões de pessoas que foram acometidas por essa doença e aquelas que faleceram, a gente tem uma grande missão no SUS, que é fortalecer o Sistema Único de Saúde, e uma das áreas estratégias, meu amigo, é a área da assistência farmacêutica. Então, toda vez que eu pego um farmacêutico aqui também de raça, né, como tem vários que nos assistem agora, a gente se orgulha muito porque esta é a nossa praia e a gente faz por paixão, né, faz por missão. Então, muito obrigado. Deixo a você a mensagem final para que a gente possa passar para a nossa ministra do INAF, nossa já tradicional jornalista Victória Libório. Lindeberg, eu só gostaria realmente de agradecer muito realmente a sua parceria de sempre e também a oportunidade de falarmos das grandes ações, lembrando que todas essas ações só são possíveis porque a gente tem uma equipe muito boa, muito técnica, muito capacitada e pensando realmente noite e dia, final de semana, amanhã ter a gente trabalhando, pensando em melhorias na vida ali realmente. Então, a gente só tem a agradecer esse momento do Cuidado Farmacêutico. Quem quiser saber mais também, a gente tem um Instagram, Cuidado Farmacêutico RS, siga lá. E estamos sempre à disposição, qualquer parceria, dúvida, contato, entre em contato conosco. Muito obrigado a todos. Muito importante aqui, eu dar um abraço aqui para Simone Amaral. Né? Tenho um carinho muito grande por você, Simone. Sei que você é um pitbull para trabalhar e tenho certeza que Roberto tem um grande braço direito aí, que é uma pessoa dedicada na Secretaria de Saúde. Aqui eu faço minha homenagem do fundo do coração, porque todas as vezes ela sempre esteve, né, apoiando a assistência farmacêutica e trabalhando fortemente para que esses projetos dêem certo. Em nome dela, eu cumprimento a toda a sua equipe e mando um abraço aqui desde a Bahia. Victória, é com você. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma Live NAF com sucesso, com certeza, de todas as redes e grupos que participamos. Nós tivemos um alcance de mais de 2.100 pessoas assistindo nossa live nas redes sociais. E eu agradeço a você que assistiu aqui com a gente pelo Zoom, enviou suas perguntas, e a você que assistiu aqui com a gente pelo Facebook e fez o compartilhamento dessa live também em suas redes. Foi um conteúdo de altíssima qualidade, é inegável. Vai ficar disponível ainda no Facebook, mas para o pessoal que gosta de assistir uma edição mais organizadinha, bonitinha, com vinheta, vai ficar disponível no nosso YouTube em até 48 horas. E lá você também pode verificar todos os nossos encontros anteriores e, claro, se qualificar neste campo da assistência farmacêutica e farmaconomia. Nós versamos sobre diversos assuntos e eu acho interessante que você também esteja atualizado nos debates que nós trazemos para cá. Afinal de contas, eu também irei convidá-los a participar do nosso Fórum Brasileiro de Assistência Farmacêutica e Farmaconomia, que será totalmente online. Veja como pode fazer, né, realizar a sua inscrição. Nós começamos já esta semana, a partir do dia 21, o primeiro evento especial do FAF. Por quê? Porque já segunda e terça-feira à noite. Já segunda e terça-feira. Vocês têm direito, né? A gente está dando uma série de inscrições aos farmacêuticos, então convido todos os farmacêuticos aqui do Espírito Santo, Paraíba, que eu estou vendo aqui, e do Rio Grande do Sul, evidentemente, gratuito. Né? A gente Ótimo, muito boa notícia. Justamente, pessoal, só envie suas informações para o contato@inaf.org.br, que é o nome completo, o RG, essas coisas todas que a gente vai colocar e divulgar em nossas redes sociais. Qualquer coisa, só falar conosco pelo WhatsApp, que é no link de nossas redes sociais. Facilmente acessível, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter, pelo LinkedIn, por onde quer que você entre em contato conosco, acesse também inaf.org.br. O nosso evento é totalmente online, você poderá participar e terá 3 eventos anteriores preparatórios, que nós chamamos de pré-FAF. O primeiro agora, né,
dia 21, dia 22, das 19 às 22 horas. Em outubro, nós teremos os outros dois para a grande preparação do evento em novembro, que é o FAF Real Oficial, né? Como a gente chama. Bom, pessoal, muito obrigada a todos e eu convido vocês também a divulgar seus estudos, suas pesquisas científicas, seus relatos de experiências, a divulgar conhecimento que está sendo construído, né, dentro da sua Secretaria de Saúde, dentro do seu labor diário, né, no nosso Jornal de Assistência Farmacêutica e Farmacoeconomia, jaf.org.br. Acesse e veja como você pode participar do diálogo com líderes globais em saúde e também das conversas que o INAF promove para a qualificação da saúde, qualificação da assistência farmacêutica e fortalecimento do SUS. Muito obrigada a todos vocês que participaram, assistiram aqui conosco e muito boa noite. Até o nosso próximo evento Live INAF. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.